pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Nós vamos entender o porquê nós classificamos os diferentes grupos de seres vivos e também vamos falar sobre algumas classificações, como por exemplo, como que os seres vivos eles são separados na forma de obtenção de energia para o seu funcionamento. Então nós vamos falar de organismos autótrofos e heterótrofos. Nós também vamos falar sobre o conceito de espécie e como que nós damos nome aos diferentes seres vivos, né? Então como é o nome científico. E por fim, nós vamos falar sobre biodiversidade, então o conceito de biodiversidade e de extinção de espécies. Então vamos começar, pessoal? Então, para começar a nossa aula de hoje, eu tenho que responder: por que eu preciso classificar os seres vivos? Por que isso vai me ajudar? Na verdade, a classificação dos seres vivos em diversos grupos, ela vai nos ajudar nos estudos, né, das diferentes características que eu tenho em cada um desses grupos. Então, a classificação é uma forma de eu organizar para que eu consiga entender aquelas características que diferem aquele grupo dos seres vivos dos demais grupos que existem, ok? Existem diversas formas de classificação dos seres vivos, que é o que a gente vai ver um pouquinho durante este ano. Mas uma primeira classificação que eu posso ter é em relação à forma que eles obtêm energia, ou seja, a forma como eles obtêm alimento. Então eu posso dividir os seres vivos em dois grandes grupos, os autótrofos e os heterótrofos. Mas aí qual que é a diferença de um autótrofo para um heterótrofo? Em que isso está relacionado à sua forma de obtenção de energia? É o que nós vamos ver a partir de agora. Então, o primeiro grande grupo de seres vivos são os autótrofos. Autótrofos são aqueles organismos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Como assim? Quem são esses autótrofos? Então, nós temos aí como grandes representantes as plantas, né, e as algas. Mas o que elas fazem? Elas fazem um processo chamado de fotossíntese. E vocês acho que já viram sobre a fotossíntese, que é uma reação química que acontece dentro da planta, ou no caso aqui também da alga, onde ela consegue transformar matéria inorgânica, que é o gás carbônico e a água que ela absorve do ambiente, e vai transformar isso com auxílio da luz do sol, vai transformar isso em matéria orgânica, vai transformar isso num tipo de açúcar chamado de glicose, tá? Então, quem faz fotossíntese, ou seja, quem produz o seu próprio alimento, sua própria matéria orgânica para o funcionamento do seu organismo, eu chamo de autótrofo. E o principal representante dos autótrofos são as plantas, né, todas as plantas, e as algas. E agora os heterótrofos, quem são eles? Bom, se os autótrofos são os que produzem o próprio alimento, os heterótrofos, ao contrário, eles não produzem o seu próprio alimento. Então, como que eles fazem? Eles vão precisar se alimentar de outros seres vivos. Como representante dos heterótrofos, nós temos os animais e os fungos. Então, ou eles vão realmente comer outros seres vivos, como os animais fazem, né? Comendo outros animais ou se alimentando de plantas, ou eles também podem se alimentar de matéria orgânica em decomposição, ou seja, restos de animais e de plantas que morreram, e aí eles vão fazer aquele papel dentro da cadeia alimentar de decompositores. Mas eles estão se alimentando de um outro ser vivo, eles não estão produzindo a matéria orgânica através da matéria inorgânica, como o que as plantas e as algas fazem, ok? Então, pessoal, um conceito que nós temos que ter bem definido na nossa cabeça é o conceito de espécie. Eu sei, por exemplo, que um gato e um cachorro são de espécies diferentes. Um elefante e um leão são de espécies diferentes. Mas, biologicamente, como que eu vou definir o que é uma espécie? Então, nós podemos dizer, por exemplo, que espécie é o conjunto de seres vivos
que têm muitas características parecidas, muitas características semelhantes entre eles, e que são capazes de se reproduzir, produzindo descendentes férteis. Professora, traduz isso, por favor, não entendi nada. Por exemplo, um pastor alemão e um Rottweiler. Os dois são cachorros. Eu sei que eles pertencem à mesma espécie. Por quê? Porque eles são parecidos? Sim, eles têm muitas características parecidas. Eles têm 4 patas, eles têm cauda, eles têm um focinho, olhos, as orelhas. Só que como que eu sei que eles são da mesma espécie? Porque eles são capazes de cruzar entre eles, ou seja, eles são capazes de se reproduzir. E desse cruzamento, eles conseguem produzir filhotes. E esses filhotes também têm a mesma capacidade de, quando crescerem, cruzarem entre eles e produzir novos descendentes que também vão ter a mesma capacidade de reprodução. Então, sempre que eu tenho seres vivos que são muito parecidos, conseguem cruzar e produzir descendentes férteis, eu digo que eles pertencem à mesma espécie. Então, eles têm que cruzar e produzir descendentes férteis. Então, essa característica é muito importante. Porque, por exemplo, um gato e um cachorro, eles têm 4 patas? Tem. Eles têm focinho? Tem. Tem cauda? Tem. Eles são parecidos? São. Mas eles não conseguem cruzar e produzir filhotes. Então, eu digo que eles não são da mesma espécie. Deu para entender? Acho que sim, né? Então, entendido essa questão da definição do conceito de espécie, nós temos que entender um pouquinho sobre a nomenclatura científica, ou nome científico das espécies. Então, aí a gente tem que voltar lá no século XVIII, onde um naturalista sueco chamado Carl von Linné, ele criou um sistema de nomenclatura para os seres vivos. Num princípio, era para diferenciar, né, as diferentes espécies de animais e de plantas. Mas hoje nós utilizamos essa nomenclatura científica desenvolvida por Linneu para classificar todos os seres vivos, tá? Micro-organismos, bactérias, protozoários, fungos, né? Nós utilizamos esse sistema criado por Linneu como base para dar nome científico a todas as espécies. Mas por que ele fez isso? Por que ele criou esse nome científico? Um nome único para os seres vivos em qualquer lugar do mundo. Porque muitas vezes uma mesma espécie de planta ou mesma espécie de animal, ela poderia ter nomes diferentes dependendo da região, né? Então tem aqueles nomes populares na região, naquele local no país, ou mesmo de um idioma para outro, você tem diferença, né? Como são idiomas diferentes, você vai chamar o mesmo animal de vários nomes. Então, ele criou essa nomenclatura para ter um nome único, onde qualquer lugar do mundo, quando eu falar daquela espécie, daquele nome científico, qualquer cientista ou qualquer pessoa vai saber que espécie de animal ou espécie de planta, né, aquela espécie de ser vivo, qual que é. Tá? A base do sistema desenvolvido por Linneu é chamado de sistema binominal, onde o ser vivo ele tem 2 nomes. Como a gente tem nome e sobrenome, né? Então ele criou um sistema binominal com 2 nomes. A primeira palavra do nome, ela representa um grupo que nós chamamos de gênero. Então, o gênero ao qual pertence aquela espécie. E o segundo termo, né, a segunda palavra daquele nome é o termo específico que vai diferenciar aquela espécie dentro daquele grupo maior que é o gênero, ok? E como que nós fazemos isso? Vamos ver um exemplo. Então, vamos lá. Um exemplo de nome científico. Vou pegar aqui exemplo para vocês, a abelha. Né? O nome científico dela é Apis mellifera. Então, a primeira palavra desse nome, Apis, significa o gênero ao qual ela pertence. Então, ela pertence ao gênero Apis. E mellifera é o termo específico ou nome específico.
Mas o nome científico dessa abelha é Apis mellifera. Então, são os dois nomes juntos. Eu não posso falar só mellifera, eu tenho que falar Apis mellifera. E eu tenho aí algumas regrinhas para poder dar esse nome, né? Como que a gente escreve o nome científico. Então, como eu já falei, primeiro são dois nomes. O primeiro representa o gênero e o segundo o termo específico ou o nome específico. Eu vou usar alguma forma de destacar isso no meu texto. Então, se eu estou escrevendo, né, no computador, eu vou usar a fonte em itálico, que é aquela letra deitadinha, né, para diferenciar do resto do meu texto. Ou eu posso sublinhar, né, passar um traço embaixo. Então, se vocês estiverem escrevendo no caderno, no lugar de vocês escreverem em itálico, uma letra mais deitada, vocês podem escrever o nome científico e sublinhar embaixo, tá? De Apis mellifera, aqui no caso. Outra coisa, quando eu escrevo o gênero, a primeira letra tem que ser maiúscula, tá? Sempre a primeira letra do gênero é maiúscula. E o resto, tudo minúsculo, inclusive o nome específico, o termo específico. Ok? Deu para entender? Então, aí eu tenho N outros tipos de nomes, né? Por exemplo, eu tenho o cachorro, né? O que a gente conhece. O nome dele, científico, né? É Canis familiaris. Tenho o lobo, que é o Canis lupus. Ou seja, são espécies diferentes, mas eles pertencem ao mesmo gênero. Então, o cachorro e o lobo, eles pertencem ao mesmo gênero. Canis lupus é o lobo e Canis familiaris é o cachorro doméstico. Outros exemplos de nomes científicos, o gato é Felix catus. Então, tem N tipos. O ser humano, nós, né? Homo sapiens. E sempre, primeira palavra representa o gênero, a segundo termo específico. Primeira letra do gênero, letra maiúscula, e o resto, tudo minúsculo. Ok? Então, aí voltando a falar um pouquinho, né, do gênero. Então, a espécie é aquele tipo de organismo que é capaz de cruzar entre si, produzindo descendentes férteis. Eles são agrupados em um grupo maior, uma categoria maior, que também tem muitas características semelhantes, mas não conseguem reproduzir produzindo descendentes férteis. Então, esse grupo maior, que também tem muitas semelhanças, Linneu reuniu, né, esses seres vivos e chamou esse grupo maior de gênero. Eu tenho outros grupos que vão ficando cada vez maiores, englobando cada vez mais seres vivos, cada vez mais organismos. Sim, né? Então, aqui, ó. Então, aqui, aquele grupo menorzinho, que eu tenho só uma espécie. Depois, várias espécies muito parecidas vão formar um gênero. Eu tenho vários gêneros que vão vão ter várias características em comum. Então, aquele grupo maior é a família. E aí, aquelas várias famílias pertencem a uma ordem. As várias ordens pertencem a uma mesma classe. As várias classes ao mesmo filo. E diversos filos muito semelhantes entre si vão pertencer ao mesmo reino. Tá? Antigamente a gente definia só até reino. Hoje nós temos um outro grupo maior, né? Que eu vou englobar mais de um reino, que é o que eu chamo de domínio. Mas ao longo do ano a gente vai falando um pouquinho mais sobre essa classificação de seres vivos, tá? Então vai de domínio, que é o grupo maior, depois separa, começa a ter as diferenças entre esses grupos. Aí eu separo já um grupo menor que o reino. Dentro do reino vou separar em grupos menores que o filo. Nos filos separo em classes, classes em ordens, ordens em famílias, famílias em gêneros. E aí dos gêneros eu vou ter a definição de cada uma das espécies. E aí, só para a gente terminar um pouquinho a nossa aula de hoje, nós vamos falar do conceito de biodiversidade, né? O que engloba a biodiversidade?
A biodiversidade, eu posso dizer que ela é uma expressão que vai englobar a grande variedade de espécies de seres vivos que tem no nosso planeta, tá? Então, animais, plantas, bactérias, protozoários, vírus, né? Então, toda aquela gama de seres vivos que eu tenho dentro de uma mesma região, ou então aí eu falo a biodiversidade da Mata Atlântica. Então, os diferentes grupos de animais, de plantas, de fungos, de micro-organismos que eu tenho lá, naquela região da Mata Atlântica, representa a biodiversidade. Então, essa variedade de seres vivos, né? E eu posso aumentar essa biodiversidade, esse conceito de biodiversidade, de uma região até todo o nosso planeta. Então, a biodiversidade no nosso planeta, estou englobando toda a parte viva, então todos os seres vivos que tem no planeta. Nas florestas, desertos, oceanos, né? Então todas as regiões do nosso planeta, a variedade, a extensa variedade de seres vivos de todas as suas formas, elas vão formar a biodiversidade. Então, pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. Então, na aula de hoje nós falamos um pouquinho sobre por que nós classificamos os seres vivos, né? Então, quais critérios nós podemos utilizar. Nós falamos sobre a diferença entre seres autótrofos e heterótrofos. Também fizemos uma definição do conceito de espécie e falamos de alguns grupos em que nós organizamos os seres vivos desde lá do domínio até chegar a gênero e espécie. Também falamos sobre a nomenclatura científica e definimos o que é biodiversidade. Então, por favor, realizem as questões na plataforma, tá? Tem lá o formulário para vocês responderem. Assistam essa aula novamente se vocês precisarem para poder tirar dúvidas e também tem um material escrito para vocês consultarem também lá na plataforma do Google Sala de Aula. Se ficarem com alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta, mandem nos comentários, pode ser aqui no canal, pode ser pela plataforma do Google Sala de Aula ou pode ser também pelo Google Chat. E na nossa próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo e nós vamos falar um pouquinho sobre célula, tá? Então nós vamos falar o que é célula, como que eu separo os organismos em relação aos tipos de células e a quantidade de células que eles apresentam. Então, pessoal, até a próxima aula.